Questão da FAMERP 2022. O que a questão vai dizendo aqui pra gente, tá? A relação ecológica entre os insetos australianos e a acácia de espigas é denominada. A acácia de espigas, uma das plantas invasoras que causam mais impactos negativos no litoral português, produz milhares de sementes anualmente que vão se acumulando no solo por várias décadas, promovendo a rápida invasão de áreas. Para realizar um controle natural, pesquisadores utilizaram o inseto australiano Tricologaster acacilalana, cuja função é colocar ovos. Olha só, a função dele é colocar ovos nas gemas florais e vegetais das acácias e espigas, estruturas nas quais se formariam as flores ou os novos ramos. Aí vem a consequência. Dessa forma, o inseto australiano consegue diminuir a capacidade reprodutiva da planta. Então, ele está servindo como um controle biológico, tá? E, consequentemente, diminui a invasão de novas áreas. Então, olha só, está servindo como um controle. A relação ecológica dos insetos australianos e a acácia das espigas é denominada. E aí, galera? Vamos pensar dentro de um ponto essencial, tá, pessoal? Primeira coisa que a gente está enxergando aqui no texto. Nós temos uma planta, tá? Que é a acácia, e ela é uma planta invasora. Então estamos falando aqui de invasores, tá? Olha só, isso aqui é muito importante, ela não é nativa. Ela causa impactos negativos. Show. Essa é uma questão de controle biológico. FAMERP é alto nível, né? Então, uma questão de controle biológico. Então, quem achou o texto confuso, não é o texto confuso, é só uma questão que te faz pensar de verdade, tá? É só uma questão que tu precisa pensar e não é um flashcard. Então, beleza, é uma questão que tem espécie invasora, que vão se acumulando no solo por várias décadas, promovendo a rápida invasão. Para realizar o controle natural, controle biológico, pesquisadores utilizam o inseto australiano, cuja função é colocar ovos nas gemas florais. Opa, eu tenho a planta, flores ali, e eu vou lá e coloco meus ovos. Esses ovos inibem o crescimento, tá? Ó, ovos nas gemas florais, estrutura na qual formariam flores ou novos ramos. Dessa forma, o inseto australiano consegue diminuir a capacidade reprodutiva da planta. Então, ó, é negativo para a planta, tá? Consequentemente, diminui a invasão. E para o inseto, é positivo? Sim. É zero para o inseto? Pro inseto? Ele não tem nenhuma, nenhum benefício? Claro que ele tem. Se ele está colocando a larva dele ali, ele é um parasitoide. Ele basicamente está se alimentando de nutrientes até a espécie morrer. Ele se beneficia. Ele tem desenvolvimento. Então ele tem benefício. Por isso que é mais. Entenderam? Agora, como padrão, caso você queira memorizar, toda vez que a questão estiver falando sobre controle biológico, na maioria das vezes, esse controle biológico pode ser feito por parasitas. Tá? Beleza? Mas o inseto não poderia colocar a larva em outro lugar, mas daí ele não teria a função dele de controle biológico. Entendeu? Quem tá colocando ele ali sou eu. Eu tô colocando ele ali para ele trabalhar, para ele fazer a função dele, entende? Para ele parasitar aquela planta e matar ela, entende? Então, por que que não é amensalismo? Porque amensalismo é quando uma espécie ali é prejudicada e a outra não tem nenhum benefício. Exemplo de amensalismo: liberação de uma toxina, quando é sem querer. O inseto não está colocando a larva dele na flor, ali na planta sem querer. Ele está colocando de forma intencional. Porque ali vai ter nutrientes para os ovinhos eclodirem e para que a larva possa se desenvolver. Entenderam? Se a larva ali não fizesse nada, por que que a planta morreria? E aí, por que que a planta morreria? Se o ovinho não fizesse nada? Então ele tem que fazer alguma coisa. Provavelmente sugar os nutrientes daquela planta. E aí por isso que ela não se desenvolve, tá? Comensalismo seria comer restos. Ali ele não está comendo restos, tá? Não é como se a planta estivesse se alimentando e o resto dela ele come. Ele não come o resto. Ele está basicamente usufruindo de nutrientes daquela planta, tá certo? C, competição interespecífica. Também não é uma competição. Eles não competem por recurso. Você não pode dizer que a larva, que é um organismo heterotrófico, compete com o autotrófico. O autotrófico vai precisar de luz, CO2. O heterotrófico vai precisar consumir ali nutrientes, né? Então eles não estão competindo pelo mesmo recurso. Predatismo também tá errado dentro do primeiro momento, né? Porque predatismo é o quê, pessoal? Você mata e come. E nesse caso, as larvas não estão matando a planta e comendo.
Ela parasita, a consequência é a morte da planta. Mas o inseto, o ovinho ali, ele não tá matando a planta, entendeu? Ele não tá indo lá, por exemplo, e arrancando a planta e mastigando ela, entendeu? Ele não tá predando a planta, entende? Ele tá basicamente parasitando. O parasitismo dele vai levar à morte da planta, tá? Beleza? Tranquilo? Gabarito é letra D.